Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente a mais uma aula do professor Alan com manutenções e operações de sistemas elétricos de potência. Hoje o professor Alan está com a turma de Cabo e Petrolina e vai estar demonstrando aí algumas partes de geração, transmissão, distribuição na parte de manutenção e uma possível troca de uma chave fusível. Além disso, o professor Alan vai deixar aí vários vídeos aí do sistema elétrico de potência na sala de vocês para verificarem os procedimentos de segurança com as 5 regras de ouro. Seguindo também com a NR10, que norma regulamentadora para instalação e manutenção na parte com segurança na parte elétrica e também trabalho em altura com NR35. Vou estar demonstrando outras normas também. Então, seja bem-vindo a uma jornada fascinante pelo universo das manutenções e operações de sistemas elétricos de potência. O objetivo desta apresentação é compartilhar com vocês conhecimentos sobre as manutenções dos sistemas elétricos de potência e destacar os benefícios e desafios das instalações desses sistemas. Aqui o professor Alan demonstra para vocês na parte de geração de energia elétrica, que comporta aí a nossa parte de matriz energética brasileira. Nós temos aqui a fonte hídrica com 51,3%, solar, que é a fotovoltaica com 11,2%, eólica. Depois eu vou estar passando um vídeo para vocês sobre geração de energia eólica, ok? Gás natural, biomassa, petróleo e outros, carvão mineral, nuclear e importação. Graças a essas fontes de energia que nós temos hoje, comportando aí a parte de geração em sistema elétrico de potência, não passamos mais pelo blackout. Então, nós temos fontes renováveis aí que auxiliam na produção de energia elétrica. E aqui está uma explicação sobre o sistema elétrico de potência, levando em consideração usina geradora, estação elevadora, estação rebaixadora, subestação, transformador. E aqui nós temos aqui a parte de geração, transmissão e distribuição. Seja bem-vindo ao canal. Então, CEP. O pessoal fica falando CEP para lá, CEP para cá. Ah, eu tenho que participar do processo seletivo e tem que ter o curso de CEP. O que é o CEP? O CEP é o Sistema Elétrico de Potência. Esse sistema elétrico de potência, pessoal, ele envolve a geração de energia elétrica, que vem lá da usina hidrelétrica, que nós chamamos de usina geradora, que é a parte de geração. E aí envolve também a parte de transmissão de energia elétrica. Essa parte de transmissão de energia elétrica, pessoal, são aquelas torres de metal gigantescas que você vê na área rural, que vem lá do sistema de geração até chegar à cidade. Depois, chegando na cidade, nós falamos que tem uma estação rebaixadora, que é uma subestação. Então, aí nós vamos ter uma parte que nós chamamos de distribuição de energia elétrica. Então, vai ter essa distribuição de energia elétrica, passa pelos postes, mas na casa não chega uma tensão alta de 13.800 volts, que nós chamamos de 13,8 kV. Na casa, por exemplo, no estado de Goiás, chega a tensão trifásica de 380 volts e monofásica de 220 volts. No caso de São Paulo, chega a tensão trifásica de 220 volts e a tensão monofásica de 127 volts, ok? Então,
O CEP, pessoal, é o Sistema Elétrico de Potência, que envolve geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica e distribuição de energia elétrica. Existe o curso de NR10 simples e o curso de NR10 CEP, que já é uma segurança em eletricidade para alta tensão, porque se você levar um choque elétrico na alta tensão, pode ser bastante e muito fatal, porque o valor de tensão é elevado, ok? Gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreva. Então, dando continuidade aí, agora eu vou falar para vocês sobre aí a geração eólica, ok? Pensar em fontes alternativas de energia para preservar o meio ambiente é algo recente, mas importante. O vento pode ser uma ótima fonte. O mundo hoje, eu diria assim, está caminhando na direção das fontes limpas de energia, né? A energia eólica é uma energia renovável, é uma energia absolutamente limpa, sem nenhum problema ambiental. No Brasil, os primeiros campos de energia eólica foram construídos no Ceará e em Fernando de Noronha no início dos anos 90. Hoje são 57 campos, gerando cerca de 1,11 gigawatts de potência. O Parque Eólico de Osório, no estado do Rio Grande do Sul, é o maior da América Latina. Ele é responsável por gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 750 mil habitantes. E a potência brasileira, a 150 metros de altura, ou mais de 100 metros de altura, certamente é mais de 200 mil megawatts de potência. Claro que não vamos instalar 200 mil megawatts de energia eólica, mas poderíamos ter uns 10 mil megawatts de energia eólica, uns 10% da matriz elétrica brasileira. As regiões brasileiras mais propícias para a instalação de campos de energia eólica são Nordeste, Sul e Sudeste. A produção de energia eólica, além de causar menos impacto à natureza, interfere muito pouco na produção agrícola. As torres de captação são instaladas dentro de propriedades privadas, mas os agricultores podem continuar seu trabalho em volta delas. Os proprietários tiveram uma renda agregada por participação, o próprio faturamento da empresa, pela instalação das suas torres, né? Isso nas torres nas suas terras. Outro ponto positivo é a facilidade de construção de parques eólicos. Para instalar uma usina hidrelétrica ou térmica, são necessários de 4 a 6 anos. Já um parque eólico fica pronto em cerca de 1 ano e meio. E o impacto ambiental é muito menor. A energia eólica é complementar à hidráulica. Ainda não é possível termos esse tipo de energia como nossa fonte principal. A energia hídrica, eu posso acumular água e soltar água, como Itaipu, como Furnas, etc., e tantas outras barragens que existem. E soltar conforme, dar a vazão conforme a necessidade. Uma térmica, carvão, ou uma nuclear, etc., também posso controlar. Segundo especialistas, o ideal seria usar a energia eólica em épocas mais secas, quando não chove muito e é necessário economizar água. O Brasil possui diversas opções de fontes de energia alternativas. É importante buscar maneiras de aproveitá-las, já que elas serão, em breve, as principais fontes. A energia eólica é uma energia do presente e uma energia do futuro, né? Quando se fala em combustível fóssil, a gente fala energia do presente, certamente ela não vai ser energia do futuro. Então, nós temos aí diversas fontes de geração de energia, né? Que podem auxiliar aí a geração de energia hídrica, né? Que é a mais utilizada hoje em dia. Então, aqui é a introdução ao nosso sistema elétrico de potência. Os mais utilizados quando gera energia passa aí pelo sistema de redes de transmissão, onde podemos levar aí, né, a grande importância do fornecimento da energia elétrica para todo o Brasil. Aí nós temos as subestações rebaixadoras,
que vão rebaixar esse valor de tensão, por exemplo, para 13,8 kV, 3.800 volts, ou 34,5 kV, que é 34.500 volts, e vai abastecer os consumidores como residenciais, prediais e indústrias e comércios. Então, aqui nós temos transformadores. Os transformadores têm a função de elevar a tensão elétrica e rebaixar a tensão elétrica. Aqui no transformador, nós temos propriamente aqui 3 buchas aqui, onde é a entrada do transformador, nós chamamos de primário. Então, aqui, por exemplo, chega aqui os 13.800 volts, ou 13,8 kV, e aqui é rebaixado o valor com o neutro no X0, X1, X2 e X3 com as fases R e ST, ou conhecido também como fases A, B e C. Aqui nós temos exemplos de vários modelos de torres de transmissão, onde são colocados os isoladores de acordo com os valores de tensão que passam por ali, devido à região que está atendendo. Para seguir na parte de sistema elétrico de potência, temos que seguir e acompanhar as normas técnicas vigentes, como NBR 5410 sobre instalações elétricas de baixa tensão, NBR 5413 sobre condições mínimas de iluminação, NBR 5418 sobre instalações elétricas em atmosferas explosivas, a principal NBR 5419 sobre Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, a conhecido também como SPDA, que é o nosso para-raio. Nós temos também aí a NBR 5460, que é sobre o Sistema Elétrico de Potência, mas na parte de terminologia. Para a parte de instalação e manutenção elétrica em alta tensão, onde você trabalha aí com valores bastante elevados, você tem que seguir as 5 regras de ouro, onde na primeira regra indicamos aí desligar o circuito do trecho a ser trabalhado. Na segunda regra, impedir o religamento, bloqueie e sinalize o circuito desligado de modo a não permitir o religamento acidental do mesmo. Ou seja, você vai desligar, vai bloquear, né? Vai impedir e também nós vamos sinalizar, evitando aí, tá vendo? Na foto, na imagem, o professor deixa claro como que se faz esse procedimento. Então, além de desligar, temos que realizar o bloqueio para evitar que, quando a equipe estiver realizando manutenção, não tenha nenhum problema aí em questão de um religamento aí acidental, né? E nossa terceira regra de ouro aí é constatar a ausência de tensão elétrica. Nós realizamos aí esse teste através de um equipamento que nós chamamos detector de tensão elétrica, que no caso é para alta tensão. Geralmente é até indicado você fazer um teste antes numa rede que está energizada, para depois fazer a verificação na rede que você vai trabalhar. Então, realize o autoteste do detector de tensão antes e depois de cada atividade. Sempre realize o teste de ausência de tensão para que você possa confirmar o desligamento do circuito completo e para que o aterramento possa ser instalado de forma segura, ok? Então, você desligou, impediu, constatou a ausência de tensão, agora você vai aterrar, ou seja, nós fazemos aí o aterramento que deve ser instalado para todos, né, trabalhadores aí serem protegidos. Pode acontecer quando a gente está realizando a manutenção, pessoal, por exemplo, a troca de uma cruzeta, a troca de um para-raio, a troca de um fusível,
pode acontecer de uma energização acidental. Para evitar isso, o que fazemos? O aterramento temporário. A energização acidental poderá ser proveniente de alguma manobra indevida de outra equipe, de um contato no trecho, com algum outro circuito energizado. Ou até mesmo pode ser provocada aí por alguma energização originada por um gerador de terceiro. A função do aterramento é garantir que a eletricidade seja desviada para o solo, protegendo aí a todas as pessoas e trabalhadores que estão ali no momento realizando a manutenção elétrica, ok? E a quinta regra de ouro, nós falamos que é sinalizar. Sinalize zona de trabalho com placas com termos de não operar este equipamento. Uma das partes importantes, nós falamos aí, né, que tem que ter a aquisição dos equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletivo. Fazer uma inspeção nesses equipamentos, né, e tá utilizando, por exemplo, né, uma lista básica aí como capacete, luva de raspa, coturno de segurança sem biqueira de aço, peneira, óculos de segurança, kit para trabalhos em altura, cinto tipo paraquedista com linha de vida e trava-quedas. E aí deixamos uma observação, atenção na separação dessas ferramentas, como aquisição das chaves inglesa 12 polegadas, conjunto de chaves fixas e fresada, martelo, carretilha com corda, estropo e alicate universal de 8 polegadas, substituir ferramentas defeituosas ou inadequadas, manusear cuidadosamente os equipamentos a serem instalados e adotar uma postura adequada. Aqui o professor Alan demonstra aí para vocês aí um exemplo da troca de um transformador de alta potência aí, onde nós temos aí o transformador foi danificado e seguindo as 5 regras de ouro, está aí utilizando os equipamentos de proteção tanto individual como coletivo, está retirando aí, né, o transformador danificado. Você pode notar que foi feito lá o aterramento nas 3 fases, ok? Seguindo aí as normas técnicas vigentes. Desculpa, beber uma água. Aqui é um exemplo aqui que é utilizado, né? Certo? De ferramentas que é utilizado, bastão, alicate, a chave, as cordas, a bolsa para as ferramentas, né? Aqui está a fotinha da nossa chave, ok? Certo? Ali os fusíveis já, o equipamento já está desenergizado, como está demonstrando na nossa atividade, ok? Então você não pode esquecer dos nossos primeiros procedimentos, seguir as 5 regras de ouro, utilizar os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletivo, ok? Certo? Siga esses procedimentos. Caso esteja com o veículo, você tem que parar o veículo, tá entrando em contato com o COD, tá realizando o preenchimento da APR, que é a análise preliminar de riscos elétricos, ok? Para depois tá tá prosseguindo com as atividades. Aqui o exemplo, então, do funcionário com os EPIs, certo? Tá tudo desenergizado, mas mesmo assim está utilizando os EPIs necessários. Hoje em dia, de acordo com um determinado estado que você está, você tem uma utilização de uma quantidade de EPI bem maior, ok? Hoje você utiliza o balaclave, utiliza vários equipamentos de proteção a mais para estar protegendo, ok?
Aí, no caso, ele já está realizando a manutenção na chave fusível. Então, ele está com o talo abaixo lá, está com a escada, está com o uniforme, está com a luva, né? Está com o óculos, capacete. E aí, ele está começando a realizar a manutenção da chave fusível, ok? Lembrando que o equipamento está totalmente desenergizado. Foi feito o aterramento, né? Certo? Tá lá com a carretilha, toca a corda de segurança, tá com óculos, né? Tá com capacete e uniforme. Lá ele tá com a chave já realizando a manutenção, né? E aí finalizando tá a nossa chave fusível montada. Tá vendo? Aí a nossa chave fusível acompanha aí esses 3 fusíveis tipo cartucho aí, onde internamente, pessoal, da parte superior com a parte inferior, nós temos um elo fusível de acordo com a corrente elétrica que está passando no nosso transformador, ok? Certo? Então, ele protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Quando tem uma possível queima aí do fusível, o que que ocorre? Essa parte superior aqui vai soltar aqui, ó, para baixo. Às vezes pode acontecer de ficar até ele não desce, mas ele tem que descer, tá? Mas ele, o pessoal verifica, certo? Aí tem que realizar a troca desse elo fusível. Imagina que o elo fusível passa aqui dentro, ó. Quando ele tem que realizar essa troca, ele tem que pegar o elo fusível com as mesmas características do anterior, porque senão pode dar problema aí quando religar aí o circuito. O que fazer, que são as atividades preliminares, né? Por que fazer e as observações. Dando um exemplo claro para você aí, ó, você tem que elaborar aí um roteiro, né? Que você vai desenvolver a sua atividade. Verificar aí os EPIs que você vai utilizar, ou seja, equipamentos de proteção individual, e EPC, que são os equipamentos de proteção coletivos, ok? E também verificar se eles estão em boas qualidades, para depois liberar de forma segura os serviços que você vai desenvolver e executar. Nós falamos, de acordo com a norma técnica, que os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, 75 kW significa que é 75 mil watts de potência. Ou seja, é uma potência bastante elevada. Significa que essa empresa, pessoal, não trabalha com aquele padrão que você conhece, monofásico, bifásico e trifásico, não. O que ele significa? Que ele tem uma subestação interna com transformadores, com medidor especial aí, certo? Onde ele tem aí o que nós chamamos de demanda contratada, que ele tem que verificar mensalmente o seu fator de potência, que de acordo com o nosso órgão nacional de sistemas tem que ser aproximadamente 0,92, ok? Certo? Então, ele tem que ter esse prontuário. Acima de 75 kW tem que ter um prontuário. Esse prontuário, ele verifica o quê? Todos os procedimentos e instruções técnicas, né, normativas que levam em consideração a segurança e saúde, né, de todos os trabalhadores desta empresa. Esta documentação também que tem que ter aí as inspeções aí do sistema de aterramento, medições, certo? Que são feitas aí anualmente, né? E principalmente o sistema de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Não esquecendo que tem que ter toda a especificação dos equipamentos, tanto coletivo como individual. Ou seja, o trabalhador não pode trabalhar aí com a bota furada, com a luva furada, com o capacete danificado. Todos esses equipamentos diariamente devem ser verificados e caso esteja aí
danificado, o funcionário tem que levar para a área lá de recuperação, como o almoxarifado, e realizar a troca, ok? Trabalhe com segurança. Utilize aí seus equipamentos de proteção individual e coletivo. Evite acidentes. Dando continuidade aí, ó, ele tem que ter uma documentação aí que comprova que todos os funcionários, via de regra, as empresas já fazem isso na contratação, tá bom? Tem que verificar se o profissional é qualificado, habilitado, né, e capacitado aí para realizar a instalação e manutenção elétrica. Geralmente toda empresa faz isso aí, já o pessoal do RH, eles já fazem isso na contratação, né, dos colegas de trabalho aí, ok? As empresas que operam em instalações ou equipamentos aí, certo? Devem construir, então, o que nós chamamos de prontuário. Se você está fazendo um concurso aí, está estudando para o concurso, vai fazer a prova do Enem, certo? Que vai cair aí esses detalhes dessas perguntas sobre a segurança e instalação elétrica, de acordo com a NR10, não se esqueça disso. Empresas que têm potência elétrica instalada 75 kW acima tem que ter um prontuário, que é essa comprovação de EPI, de EPC, ter tanto os projetos elétricos, né, em dia, ok? Deve estar tudo organizado e mantido em local atualizado pelo empregador, ok? Certinho? Não se esqueça, então, acima de 75 kW, a empresa tem que ter o quê? O prontuário, ok? Que são os documentos técnicos previstos aí, né, em instalações elétricas. Beleza? Como eu falei para vocês, nós temos também medidas de proteção coletiva e medidas de proteção, né, individual, ok? Que é conhecido como EPI e EPC. A norma técnica também específica nesses materiais e equipamentos de segurança, nós falamos que é a NR6. Então, tá aí, ó, alguns exemplos aí de EPI e EPC, tá vendo aí? Certo? EPI nós temos casos de capacete, óculos, luvas, e EPC nós temos andame, temos cone, fita zebrada, né? Cadeados e placas de sinalização aí que nós utilizamos para manutenção elétrica. Um exemplo aí que o professor Alain demonstra para vocês aí, ó, capacete de proteção, colete de proteção, luvas de proteção, bota de segurança. No caso da elétrica, não podemos utilizar biqueira de aço, ok? São botas de borracha que nós temos aí, de acordo com a NR6, temos um negócio que nós chamamos CA. Você vai verificar que essa bota, ela não precisa, ela fica bota preta, mas ela tem um triângulo amarelo, está escrito assim CA. Esse CA tem uma numeração que significa que ela é para eletricidade, ok? Proteção visual, nós utilizamos o óculos, máscara facial, dependendo da produção que você vai trabalhar, né? E proteção auditiva, né? Tem que verificar aí a questão aí, né, da nossa proteção aí, né, para estar realizando as nossas instalações de manutenção elétrica. Rapidamente, o professor Alain coloca aí, né, uma especificação técnica para vocês sobre óculos de segurança, pode ser lente incolor ou lente verde. Os tipos de capacete, nós temos com aba frontal, aba que nós chamamos aí aba total e suspensão, né, que nós chamamos de aranha, que a gente faz na montagem do capacete quando você compra ele, tá bom? Lembrando que os calçados devem ser sem biqueira, né, de aço lá, né, certo? E sempre que possível, faça aí um teste de isolação da sua bota. Como que você vai fazer isso, galera? Legal.
pega a bota também, dá uma verificada, você vai ver se ela tá rachada ou não por baixo, ok? Certinho? Nós temos essa bota aí, bastante legal aí, utilizada aí no mercado de trabalho. É uma bota aí na cor marrom e ela é confortável aí para você estar utilizando, galera, legal. Luvas isolantes, nós temos luva de cobertura, luva de borracha, bolsa para as luvas, E nós temos aí um equipamento que nós utilizamos para realizar o teste, nessas luvas, que nós chamamos de inflador de luvas de borracha isolante. Bem, sem mais demoras, chegou até aqui, galera legal? Tá gostando do conteúdo? Deixa seu like, me fala de qual cidade e estado que você está vendo esse vídeo aí para eu mandar um joinha para você. Quando a gente trabalha também com eletricidade, às vezes temos que subir escada, andando. Quando você vai fazer isso, não tem como. Você tem que ter outra norma. Outra norma, professor, tem, que é o que nós chamamos NR35. NR35 trabalha com altura. Vai te passar dicas, como você vai trabalhar em altura. Exemplo, acima de 2 metros, você tem que verificar, de acordo com a norma técnica, a utilização de cinto de segurança, ok? Para evitar a queda. Esse cinto de segurança, você utiliza ele e tem um equipamento conectado a ele que nós chamamos de talabache, ok? Então, para evitar aí que você caia aí de uma altura, levou um choque elétrico, levou um susto e ainda vai cair, não, você tem um cinto de segurança com talabache que ele vai te proteger e te deixar naquele local. Legal, não é? Certo? Esse aí é o talabache, de segurança irregulável. Então, o professor Alan tem um cinto de segurança, tem um talabache, e quando eu vou realizar instalação, manutenção elétrica em altura, o que é que eu faço? Utilizo o cinto de segurança e o talabache, ok? Tem um pessoal que ainda fica rindo, pega e fala assim, o Alan é exagerado demais, ele utiliza cinto de segurança, capacete, bota para fazer instalação. Não é exagerado, você tem que trabalhar com segurança. Quem está trabalhando com instalação e manutenção elétrica é você. Então, se é você, trabalhe com segurança e evite o acidente elétrico, ok? Então, em altura, utilize aí, cinto de segurança e utilize também o seu talabache, ok? Esse talabache aí, ele é bastante legal, chamado talabache tipo Y. Ele faz esse formatinho de Y aí, e aí você tem a possibilidade de conectar ele em duas partes separadas, ok? Galera, legal, temos que tomar cuidado com essa parte aí que nós utilizamos numa altura mais elevada, que nós chamamos aí trava-queda. O trava-queda, dica do especialista, não? Dizem que dica a gente não dá, A gente vende, Mas essa aqui está sendo de graça para vocês. Professor Alan trabalha também com instalação e manutenção elétrica aí na prática, aí você pode verificar aí nos meus canais aí, sociais, de redes sociais, você vai verificar que eu realizo várias instalações elétricas na área predial, industrial, eletrônica, automação, instrumentação eletrônica. Então, verifica o seguinte, quando você vai trabalhar numa altura elevada e precisa aí desse trava-queda, ele vai travar a sua queda, literalmente, certo? Só que qual que é o detalhe? Infelizmente, esse cidadão aí tem como você instalar ele incorreto. Como, professor? Se a pessoa instalar um trava-queda incorretamente, ele não vai fazer aí o seu trabalho, ok? Certinho? Então, por isso, você tem que passar por um curso aí de NR35 para você trabalhar com segurança, utilizar esses equipamentos aí, e ter uma indicação. Depois o professor Alan, em outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, ele vai estar dando algumas dicas para você como que você vai estar trabalhando com esse dispositivo, ok? Temos aí fitas de ancoragem, certo?
E aí nós temos o famoso mosquetão de alumínio com travamento. O professor Alan demonstra para você uma escada aí que utilizamos bastante aí. Tem escada baixa e escada alta, né? De extensão prolongável, ok? Nós chamamos que é uma escada extensível. Temos os tapetes de borracha isolantes, ok? Equipamentos de proteção coletivo, como fitas zebradas, cone de proteção. E quando você vai trabalhar aí com sistema de manutenção em postes, ok? Que você tem que trabalhar, nós chamamos de linha viva e linha morta. Infelizmente, às vezes tem que realizar a manutenção com o equipamento ligado. E aí você pode verificar aí nas ruas e estradas, né, da sua cidade, do seu estado, que o pessoal da elétrica, né, certo? Da sua central elétrica aí do seu estado aí, você vai verificar que ele utiliza proteções que geralmente é na cor laranja. Essa é a mais bruta, pessoal, que tem no mercado, tá? A isolação dela é bastante elevada. E aí, além dele utilizar os equipamentos de proteção individual, vai utilizar esses equipamentos de proteção coletiva. Galera, legal. Passei um pouco para vocês aí sobre o assunto de instalação e manutenção elétrica. O professor Alan vai estar encerrando a aula por aqui, para não ficar longa, né? O nosso vídeo, né? Para não ficar longo. Mas, logo mais, vou estar passando dicas sobre segurança e eletricidade. Obrigado pela sua presença, certo? E tenha uma ótima semana. Fica com Deus e boa sorte. Hoje estamos falando sobre DPS. DPS, pessoal, é um dispositivo protetor contra surtos elétricos. É uma proteção contra raios, instalações elétricas seguras. Você só encontra aqui com o professor Alan. Então, DPS, pessoal, ele tem esse vermelhinho aí da marca Clamper. Tem ele também branco, ok? E aí o detalhe é o seguinte, como é que funciona o DPS? Você imagina o seguinte, ele vai estar protegendo toda a sua instalação elétrica, não contra um curto-circuito, não contra um choque elétrico, e sim contra um surto elétrico. Mas, professor, o que é esse surto elétrico? Por exemplo, você imagina que lá longe caiu um raio na rede. Os cabos conduzem eletricidade, pessoal. Aí a corrente elétrica vem pelo cabeamento, certo? Por isso que você não pode atender o telefone aquele de cabo, ok? Não sem fio. Mas é aquele de cabo quando está chovendo e está com muito raio. Porque às vezes cai um raio e atinge até a rede telefônica, ok? Se você atender, pode dar um problema de levar um choque elétrico. Quando cai o raio, uma determinada distância, vem esse surto elétrico na rede e tudo que é equipamento eletroeletrônico, pessoal, queima. Como assim, professor? Televisão, ar-condicionado, aqueles videogames de alta tecnologia que nós temos aí, certo? O computador, para ele se comunicar com a internet, pessoal, ele tem internamente o que nós chamamos de placa de rede. Então, você imagina que você conecta um cabo ali na placa de rede e desse cabo vai para o nosso hub que está interligado com a internet e está interligado com o mundo, né? Qual que é o detalhe? Quando tem esse surto elétrico, queima tudo que é placa de rede dos computadores, ok? Para evitar isso, então, nós utilizamos o DPS, ok? Então, tem o seguinte, ó. Aqui a ligação dele é simples. Você vai chegar o fio fase e neutro aqui em cima, ó. Fase aqui, no outro neutro, se for monofásico. Depois eu vou mostrar a ligação para vocês. E embaixo a gente leva para o terra, ok?
tendo um surto elétrico, ele vai conduzir da fase para o terra e vai desarmar o circuito. Aqui no caso aqui, pessoal, ele tem um mostrador na frente, tá vendo? Quando ele tá ok, certo? Em pleno funcionamento, ele fica na cor verde. Então fica verde aqui na frente, ó. Quando ele está acionado, ele fica na cor vermelha. Professor Alan já foi fazer uma manutenção elétrica em uma casa. Imagina, à noite, tinha já passado um temporal com raio e tudo mais, e final de novela. Aí o professor Alan chegou lá, o povo tudo desesperado para assistir a novela e sem energia. Só que um detalhe, tinha energia no padrão, né? Lá de fora a gente tem um padrão, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Então tinha energia no padrão, mas dentro da casa não tinha energia. Aí eu fui lá dentro e verifiquei que o DPS estava desarmado, ou seja, ele fica vermelho. Aí o que eu tive que fazer? Eu peguei, comprei outro DPS. Primeiramente eu peguei e interliguei o circuito, ok? Depois, no outro dia, levei o DPS e coloquei novamente no local, ok? Certo? Então, esse aí é o nosso DPS que protege contra surtos elétricos. Pessoal, mas é só contra raio? Não é não. Você imagina que no seu bairro acabou a energia. Como acabou a energia, o que acontece? Foi desligado todos os consumidores da rede elétrica, pessoal. Quando voltar essa energia, o que ocorre? Vai começar a ligar gradativamente. E um valor de corrente e tensão pode ter um surto elétrico. Esse surto elétrico pode queimar seus equipamentos, ok? Que equipamentos? São equipamentos, repetindo, eletroeletrônico, né? Ar-condicionado, o controle do ar-condicionado, a televisão, videogame, ok? Então, temos que tomar cuidado. Aquela TV com uma maior tecnologia de 70 polegadas, 55 polegadas, ok? Para evitar o surto elétrico, utilize o DPS, certo? Então, aqui embaixo, ó, e detalhe, as pessoas falam assim, ó, nossa, caiu um raio lá perto de casa lá e queimou minha televisão, queimou meu videogame, queimou o ar-condicionado, queimou tudo. E lá em casa tem disjuntor, pessoal. Disjuntor, a função dele é proteger contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Disjuntor não protege contra surto elétrico. Ah, mas eu tenho disjuntor lá em casa, eu tenho DR e eu tenho um computador lá em casa que eu tenho estabilizador. E mesmo assim, queimou a placa de rede do meu computador. Tem cabimento a coisa dessa? Tem. Por quê? Porque o estabilizador não protege contra um surto elétrico. Quem protege contra um surto elétrico é o DPS, pessoal, ok? Certo? Disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. DR protege contra o choque elétrico. E o DPS? DPS, dispositivo protetor contra surto elétrico. Ok? Certo? E aí, ó, tem uns detalhes aqui, ó lá, ó. Nós temos os tipos de descargas atmosféricas, que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo? Descarga atmosférica sobre linha aérea, elétrica ou telefônica. Então, pode cair um raio tanto na parte elétrica, da linha elétrica, como do telefone. Por isso, você tem que tomar cuidado. Dica do especialista. Você que tem o celular, tem negócios a resolver, de extrema urgência, não utilize seu celular com o carregador na tomada e atenda o telefone, porque o telefone tem uma fuga de corrente e uma área sensível do corpo humano que tem menor resistência é a orelha. E aí você pode levar uma fuga de corrente na orelha, certo? Que pode dar um problema.
Então, evite de utilizar o celular no carregador. Além disso, tem outro detalhe. Quando você utiliza o celular no carregador, você está sobrecarregando o equipamento, pessoal. Você vai notar que ele começa a sobreaquecer, ou seja, ele vai ficar quente, e ele mesmo vai desarmar. Ele tem um dispositivo que ele tenta desarmar. Ou seja, ele vai mostrar uma mensagem na tela falando que, desculpa, falando que o equipamento está quente. Então, descarga atmosférica sobre a linha elétrica ou telefônica, descarga próxima à edificação e árvores sobre tensão por irradiação eletromagnética e descarga próxima à edificação, que nós chamamos aí a tensão de passo, ok? Todas essas são as formas de descargas elétricas. Quais são os motivos dos surtos elétricos? Foi o que eu falei para vocês. Normalmente são causados por descargas atmosféricas, né? Pelas interrupções operacionais e chaveamento de liga e desliga de equipamento de alta potência. Por exemplo, elevador. Fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. São vários os fatores que interferem, por exemplo, as partidas de motores de grande porte ou anomalias nas instalações elétricas. Então, aqui, ó, tem alguns significados aí do DPS, né? Dando como exemplo aí para vocês aí, ó. Por exemplo, nós temos aí MG, é a marca, tá? No caso ali é Mar Giros, né? DPS é a sigla lá, né? Dispositivo protetor de surto elétrico. O significado desse K, né? Significa para qual edificação que você vai utilizar, para uma casa, para um comércio ou para a indústria. E a tensão, né? Qual que é a tensão que você vai utilizar? Depende, se você está tanto no estado de Goiás é 220, né, pessoal? E no estado de São Paulo é 127 volts. Ai, professor, o pessoal, todo mundo fala que lá em São Paulo é 110. Bem, pensava-se que era 110, mas não, é 127 volts. Você ficou curioso nessa questão? Por que não é 110 e sim 127 volts? Procure aqui, ó, no site do professor Alan, você vai ver essa resposta. Pessoal, eu agradeço aí por todos participarem da nossa aula aí. Deixa seu like, compartilha, depois me fala de qual cidade e estado que você está falando, para me deixar um joinha para você. Obrigado, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Concluindo aí as nossas considerações finais, nós temos aí, ó, aprenda a aproveitar ao máximo as instalações desses sistemas elétricos de potência para garantir aí uma energia confiável, sustentável e eficiente para o futuro do nosso Brasil.